Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte compreenda, entenda e coloque em prática na sua vida cristã. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E vamos assim juntos expandir a Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Temos feito aqui um estudo na Epístola de Paulo aos Filipenses e hoje vamos ler capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 11. A tradução que eu estou usando aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, coloca o subtítulo como A Verdadeira Justiça. A NVI colocou plena confiança em Cristo. A Bíblia de Jerusalém preferiu um título mais longo e colocou assim: O verdadeiro caminho da salvação cristã. De modo que o que Paulo vai tratar aqui é da justiça de Deus imputada a nós e da confiança que nós podemos ter em Cristo Jesus por conta dessa justiça de Deus imputada a nós. Vou ler o texto. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, e quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus imputada a nós, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Muito bem. A verdadeira justiça ou plena confiança em Jesus Cristo. Paulo começa o texto, capítulo 3, o versículo 1, falando da alegria. A alegria é a nota dominante na epístola de Paulo aos Filipenses, é uma epístola muito pessoal, muito afetiva, e Paulo, apesar de estar preso quando escreveu, a nota dominante nessa epístola é a alegria. E aqui ele repete isso. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele ainda explica isso, que escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo tinha tanta convicção dessa alegria que ele já tinha mencionado no capítulo 1 pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E agora ele repete e diz que para ele não é problema nenhum repetir. Aliás, repetição é um método de aprendizagem e é segurança para vocês, diz Paulo, para que a gente aprenda de fato essa verdade cristã. E aí, a partir do versículo 2, ele começa a explicar a verdadeira justiça e a tomar cuidado com aquelas pessoas que estavam ensinando outro evangelho, que eram os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles irmãos judeus que creram em Jesus Cristo, mas que entendiam que para que
houvesse salvação, o não-judeu, o gentil, precisava também seguir os rituais judaicos, ou cumprir com toda a lei judaica, notadamente a circuncisão, que era o sinal da aliança, da antiga aliança de Deus com o povo de Israel. E então Paulo diz assim, cuidado com os cães. Essa era uma expressão no Oriente Antigo, de desprestígio, no mínimo, de a pessoa tinha nojo de alguém, ela falava que era um cão, diferente do que é hoje, que nós estimamos muito os cães, mas chamar alguém de cão naquela época era um desprestígio para a pessoa, era um sinal de desprezo. E para os judeus, pior ainda, porque os judeus costumavam se referir aos gentios muitas vezes como cães, como pessoas desprezadas, como pessoas que não eram eleitas, que não faziam parte do povo de Deus, e então eram chamados de cães. E Paulo aqui, com a sua ironia afiada, ele diz, cuidado com os cães, porque cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Essas expressões, essas três expressões, cães, maus obreiros e falsa circuncisão, Paulo está se referindo aos judaizantes que estavam pregando naquela época e ensinando de que para os gentios era necessário que eles cumprissem a lei, notadamente se circuncidassem. Porque nós, Paulo diz, então tome cuidado com eles, com os judaizantes, porque nós, diz Paulo, é que somos a verdadeira circuncisão. A expressão aqui tem a ideia de que nós é que somos o verdadeiro povo de Deus. Por quê? Versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós o que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Aqueles judaizantes, aqueles falsos mestres, eles estavam confiando que um sinal na carne, a circuncisão, era suficiente para dizer que aquela pessoa era povo de Deus. Paulo está dizendo, nós que somos a verdadeira circuncisão, nós quem? Nós, os que adoramos a Deus no Espírito e que nos gloriamos em Cristo Jesus, né? Jesus já tinha ensinado para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. A expressão aqui, essa tradução que eu estou usando, Nova Almeida Atualizada, ela usa a expressão espírito como se fosse o Espírito Santo. Outras traduções optaram pelo nosso espírito. Então ele diz, nós o que adoramos a Deus no Espírito, por conta da habitação do Espírito Santo em nós, nós somos capazes de adorar a Deus. Mas pode ser interpretado também que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, não num sinal da carne, né? Em vez de confiarmos na carne. Então, em vez de confiarmos na carne, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou no Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Optando por essa tradução, nós temos a Trindade aqui, adoramos a Deus no Espírito Santo, nos gloriando em Jesus Cristo. Esse é o sentido da verdadeira circuncisão, ou do verdadeiro povo de Deus, ou a verdadeira marca do povo de Deus, adorar a Deus no Espírito Santo e nos gloriarmos em Jesus Cristo, em vez de confiarmos na carne. E daí Paulo dá o seu próprio exemplo, que ele diz que se tinha alguém que podia confiar na carne, era ele, no sentido de ser um judeu verdadeiro. Que ele diz, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque eu fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele cumpriu todos os rituais judaicos, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, né? Um puro sangue judeu, né? E quanto à lei eu era fariseu. E quanto ao fariseu era um agrupamento religioso, né?
em que eles eram muito zelosos pelo cumprimento da lei. Então, por isso que ele diz, quanto à lei eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Eu era tão zeloso pelo cumprimento da lei que aqueles que não cumpriam a lei, que falavam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, ou que Jesus era o Cristo, eu os perseguia. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu cumpria ao pé da letra tudo o que a lei judaica dizia. Daí ele diz, mas para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Né? Eu contei aqui, deu 7 vezes que Paulo se refere a Cristo nesse parágrafo. Veja bem, ele começa no versículo 13, dizendo que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos de Jesus Cristo, uma. Depois ele vai dizer aqui no versículo 7, o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. No versículo 8, de novo, ele vai mencionar a sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. E depois ele diz, considero isso tudo como lixo para ganhar a Cristo. E no versículo então 9 ainda ele vai dizer, mas aqui a justiça, não na justiça própria ou na justiça que procede da lei, mas na justiça que é mediante a fé em Cristo. E que ele diz, o que ele quer é conhecer a Cristo. 7 vezes ele menciona a importância da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ou a importância do ministério de Jesus aqui na terra para nos trazer a salvação. Paulo tem uma convicção muito profunda de que é mediante a fé em Jesus Cristo que se obtém a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então ele vai dar o exemplo dele. Eu era um judeu perfeito, mas isso não me salvou, né? O que para mim era lucro, todas essas características de um puro sangue judeu, ele diz para mim o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, porque a salvação está em Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Dizer meu Senhor naquele contexto de Paulo, naquela época onde o César era o Senhor, o imperador, dizer aqui que Cristo é o Senhor é de uma coragem muito grande. E por causa dele, desse Cristo que é o Senhor, ele diz, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha Cristo aí. E ser achado nele, outra vez, a expressão Cristo. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É essa justiça que é nos dada, que é imputada a nós pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que ele quer ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseado na fé. É essa justiça que nós temos. É dessa justiça que Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, justificação pela fé, a justiça de Deus dada a nós pela fé em Jesus Cristo. E daí o versículo 10 e o 11, ele completa dizendo, o que eu quero é conhecer a Cristo. O que para mim importa, embora toda essa herança judaica que eu trago e esse conhecimento da lei judaica que eu trago, o que importa, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo quer muito ser como Jesus Cristo.
Oxalá cada um de nós possamos ter esta fé viva em Jesus Cristo e que possamos fazer um esforço tão grande quanto Paulo fazia para que Cristo habite em nós, para que nós sejamos achados em Cristo Jesus e justificados nele, tendo a justiça de Deus, não justiça própria, não justiça que vem da lei, mas a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. O que você quer? O que eu, Luiz Antônio, quero é conhecer a Cristo. Cada vez mais. E esse conhecimento íntimo de uma espiritualidade profunda com Jesus Cristo, de uma comunhão profunda com Jesus Cristo, de um conhecimento teórico, sim, mas prático de Jesus Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição e um dia alcançar a ressurreição dentre os mortos, viver com Jesus para sempre. Essa é a esperança do cristão, esta é a minha esperança e eu espero que esta seja a sua esperança. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.